Olá, que bom ter você por aqui. Hoje, a gente vai desvendar de uma vez por todas um dos maiores mistérios da língua portuguesa. Se prepara para dominar a crase e nunca mais ter dúvida. Pois é, A com acento ou A sem acento? Essa é a dúvida que pega muita gente, né? Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças. Mas e se eu te disser que, na verdade, é pura lógica? Bora resolver essa charada juntos? Então, vamos lá. O segredo principal é entender o seguinte: a crase não é o acento. O nome do acento é acento grave. A crase, na verdade, é o nome do fenômeno, da fusão de dois As, a preposição a e o artigo feminino a. É como se fosse uma contração, sabe? Pensa comigo, por exemplo. O verbo ir pede a preposição a, certo? Quem vai, vai a algum lugar. E se esse lugar for escola, que é uma palavra feminina que pede o artigo a? Aí a gente tem dois as ali, um colado no outro. Vou à escola. E o que acontece quando esses dois as se juntam para não ficar essa repetição estranha? Bum! A gente tem vou à escola, com acento grave para marcar essa fusão. Ou seja, aquele a com acento significa que ali dentro tem dois as, a preposição e o artigo. É um a dois em um. Simples assim. Beleza. Agora que a gente já pegou a ideia principal, vamos ver na prática. Quais são os cenários mais comuns onde a crase é obrigatória? Olha, a regra de ouro é essa aqui. A crase aparece antes de palavras femininas, desde que o termo anterior peça a preposição a, como em dirigi-me à professora. E o mesmo vale para aquelas expressões fixas que a gente usa o tempo todo, as locuções femininas, tipo à tarde, às vezes, à medida que. Outro caso que não tem erro é na indicação de horas. Sempre que a gente vai falar de um horário específico, a crase está lá. A reunião vai começar às 8 horas. Ou eu cheguei a 1 hora em ponto. Para horas, é regra. Agora, para nomes de lugares, tem um macete que é sensacional. Na dúvida se é fui à Bahia ou fui à Bahia, é só pensar na volta. Se na volta você diz voltei da Bahia, então na ida tem crase. Se você diz voltei de Portugal, então na ida é sem crase. Vim da, crase no A. Vim ir, crase para quê? Simples assim funciona sempre. Ok, a gente já viu quando usar, mas é tão importante quanto saber quando não usar, né? Conhecer essas regrinhas ajuda a evitar um monte de erro bobo. Então, se liga nessas 4 situações onde a crase é proibida. Antes de palavras masculinas, como em pagamento a prazo, antes de verbos, como começou a chover, antes da maioria dos pronomes, como disse a ela, e entre palavras repetidas, tipo cara a cara. Só de guardar isso aqui, já resolve a vida. Certo, a gente viu as regras de uso, as proibições, mas e se mesmo assim manter aquela dúvida na hora de escrever? Pois é, para isso existe um truque final, uma verdadeira ferramenta secreta que resolve quase tudo. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Às vezes a gente simplesmente trava, fica olhando para a tela sem saber o que fazer. Mas relaxa, porque a resposta é um teste super simples. É o famoso teste do au-au. Olha só como é fácil. Passo 1, você pega a palavra feminina que está te deixando em dúvida e troca por uma masculina parecida. Passo 2, se o a virar au, pronto. Pode colocar a crase na frase original sem medo. Vamos ver isso na prática para ficar bem claro. Se a dúvida é em vou à feira, a gente troca a feira por mercado. Como fica? Vou ao mercado. Se virou ao, é o sinal verde. A versão com a palavra feminina, feira, com certeza leva a crase. E aí, que tal um teste rápido para ver se ficou claro? Como a gente completa essa frase aí? Dirigi-me, Anã, diretora. Com crase ou sem? Pensa um pouquinho no truque do au. Acertou quem disse a diretora, com crase. E a prova é o nosso teste. Se a gente troca diretora por diretor, a frase fica dirigi-me ao diretor. Apareceu o ao, então está confirmado. A crase está corretíssima. Viu como esse método é prova de falhas? Então, é isso. No fim das contas, o grande segredo é que crase é simplesmente a soma A mais A. Com essa lógica em mente, a confiança na hora de escrever aumenta demais. E agora fica a reflexão, né? Qual vai ser a primeira frase num texto ou num e-mail que vai ganhar uma correção por aí, agora que o mistério acabou?